Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, segundou, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui o Show da Fé, aqui em Fortaleza, Igreja Internacional da Graça de Deus, na nossa sede estadual. Coloque imagens da nossa sede estadual, glória a Deus. Pode colocar aqui, ó, em nome de Jesus Cristo. Vai ser um prazer te receber na nossa igreja. Segundou, meu irmão. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, Pai, poder de Deus, unção de Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso a quem nós confiamos e dedicamos a nossa fé. A tua palavra no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pai, eu creio nessa oração. Essa pessoa agora é protegida, guardada pelo poder de Deus. Eu declaro força agora nessa semana. Grandes milagres vai acontecer para a honra e glória do nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus, amém. Nós agora citamos Salmo 91 e eu tenho certeza que Deus já te abençoou poderosamente. Vamos tomar café em nome de Jesus Cristo. Segunda-feira, dia de buscar o poder de Deus, dia de, meu irmão, clamar pela prosperidade. Hoje, o nosso pastor Lúcio vai estar aqui na nossa igreja 9 e também às 19 horas. Mas quarta-feira é dia da Sagrada Família. Antes de eu dar essa notícia para vocês, né? Eu quero tomar um café com você. Preparou o café? Tá aqui. Deixa eu ver se esse café tá cheiroso, tá quente. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu gosto de café com açúcar, sem açúcar, não importa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olha, quarta-feira é dia de buscar pela sua casa. Quarta-feira é dia de priorizar a sua família. Aqui o povo está buscando, orando, buscando por sua casa, por sua família. Nós temos aqui um painel onde eu pedi para as pessoas trazerem as fotografias. Coloca o painel, por favor. Nesse painel está a fotografia das pessoas da igreja, dos irmãos. A minha está bem aqui, ó. Tá vendo aí? A fotografia da sua casa, da sua família, a união. Aqui foi registrados momentos de alegria. E como é importante, né, pessoal, permanecer nessa alegria, permanecer nessa fé. Pastor, eu tenho um pastor ente querido que está doente. Escuta só o que eu vou falar para você. Pastor está doente, é viciado nas drogas, está no mundo de desilusão. Você esqueceu do poder da oração? Você esqueceu do que o nosso Deus pode fazer em prol da sua vida, da sua casa, da sua família? Abre a sua visão, meu irmão. Eu estarei em 5 reuniões de poder em prol da sua casa. Vamos lá. 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 19 horas. Vem, coloca a foto da minha família. Esse aqui é o meu bem maior, viu? Depois da presença de Deus, depois de Deus na minha vida, esse aqui é o meu bem maior. Pode colocar em tela cheia. Essa aqui é a minha família. Esse aqui é o meu lar. Exatamente. Essa aqui é a bênção que Deus me deu, a minha esposa e as minhas filhas. Pastor, tá tudo bem? Claro que tá tudo bem. Tá tudo na presença de Deus. Mas se eu não colocar Deus em primeiro lugar, se eu não priorizar o Senhor Deus na minha vida, na minha casa, se eu não for, meu irmão, para o altar de Deus, as coisas bagunçam. Então você que está agora me assistindo, você que está agora me acompanhando, meu irmão, você conhece a palavra de Deus e sabe quão importante é colocar sua família no altar de Deus. E aqui, ó, nesse altar, nesse propósito aqui, pessoas estão, meu irmão, contando bênção. Coloca aqui para mim o painel, por favor, pessoal. Não, obrigado. Pessoas estão colocando aqui, guardando
as suas famílias em oração. Está em cima do altar Hispanel e eu estou orando em nome de Jesus em prol da sua casa, da sua família. E falta a fotografia da sua casa e da sua família aqui em nome de Jesus. Vamos para testemunhos daquilo que o nosso Deus fez na família daquele que criou. Vamos lá, coloca aí, por favor. Que bonito, pessoal. Eu passei algumas vezes e vi ela no meio da rua pedindo dinheiro. Eu chorei muito. Mas nunca parei de orar. E hoje ela está aqui. Da última vez que eu vim aqui, eu moro no Edson Queiroz, não estava vindo toda semana, todo domingo. Vem agora. E eu pedi para que Deus trouxesse ela. Isso aqui é meu filho também, ó. Sim, está sendo Eduardo. liberto. E Deus está me abençoando, está honrando. Eu nunca vou desistir, porque o maior prazer da minha vida é servir a Deus e trazer toda a minha família para Deus. Eu vim do mundo, eu tive um problema sério que ninguém sabia, só eu e Deus sabia. Eu tive compulsão sexual. Eu não podia ver uma mulher. Era 24 horas na minha cabeça. Eu estava ficando louco. E Deus me libertou. Hoje, eu estou falando aqui, Deus sabe que é verdade. Tem muitos homens que não acreditam. Mas eu não tenho um desejo mais por outra mulher a não ser a minha. Que forte. Já há mais de 20 anos que eu sou casado com a Liege. Amo a minha mulher. E nunca pensei, tá entendendo, que eu pudesse sair daquela situação quando eu vivia no mundo. E hoje eu posso dizer que o Espírito Santo existe e que Deus abençoa, porque eu não tinha força para sair. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho um prazer em viver. Todos os dias da minha vida eu acordo hoje com alegria. E eu não vou descansar enquanto não chegar todos os meus parentes na presença de Deus. Tenho 62 anos, tenho 5 filhos, 3 netas e 3 bisnetos. Sou um homem ricamente abençoado. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações, lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar.
Por isso que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa. Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar deste propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé: a minha família no altar de Deus. Glória a Deus. No começo, do programa, eu citei Salmo 91 e é algo que é muito citado. As Bíblias, você chega às vezes na casa de alguém, chega a estar amarelo, né? Só nessa página aqui, né? É assim? A pessoa só abre o Salmo 91, não é isso? Mas às vezes você esquece o que está escrito aqui. Mas vou fazer questão de lembrar você, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que tem pessoas que a vida... Eu vou ficar do lado do versículo que eu li aqui, ó. Por que existem pessoas que quando lê isso aqui não dão a verdadeira importância para isso aqui? A Bíblia fala que aquele que habita, habitar é diferente de visitar. Você ouviu o que eu falei? Você que está me assistindo agora, você viu o que eu falei? Habitar é diferente de visitar. Às vezes você habita em qualquer outra coisa. Você habita nas coisas do mundo, você habita no nervosismo, você habita, meu irmão, em ambientes errados e só visita a sombra do Onipotente, só visita as coisas de Deus. Então é importante a ficha cair. Às vezes você é uma pessoa que habita em outros lugares e visita a presença de Deus. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar. Aquele que habita na palavra, mesmo se estiver numa situação difícil e complicada, e quando nós falamos no Salmo 91, a Bíblia fala de perigos. A Bíblia fala de situações complicadas. E no momento mais difícil, mais complicado, mais assustador, mais ameaçador da sua vida, se você habita nas coisas de Deus, você vai descansar. Pastor, mas é impossível descansar no momento de dificuldade, de luta, de perseguição. Não é possível, sim. A Bíblia diz que é possível. E descansar aqui não é relaxar ao ponto de abrir mão de tudo. Não. Descansar aqui, irmão, olha para mim aqui. Descansar é confiar no Senhor plenamente. Descansar é confiar que Ele vai operar. Então, eu vou deixar essa pergunta nessa manhã para você. Onde é que você habita? Às vezes você habita só nas redes sociais, né? Às vezes você só habita nas coisas desse mundo e só visita as coisas de Deus. Entende a diferença? Visitar e habitar é totalmente diferente. O que tem de pessoas me assistindo agora, que, meu irmão, só lembra do Senhor quando a coisa aperta. Eu falei esses dias a necessidade de olhar para o céu. Aqui tem uma imagem do céu, ó. Pode abrir aqui, ó. Aqui tem uma imagem do céu. Tá mais ou menos, o céu tá meio cinzento aqui, mas a gente vai mudar isso aqui, né? Aí você olha para o céu. Quando você olha para o céu, você começa a lembrar da grandeza de Deus. Você começa, não tem jeito, é inevitável. Olhou para o céu, você começa a lembrar do tamanho de Deus que você serve. Irmão, mulher de Deus, homem de Deus, habita nas coisas de Deus. Olha para as coisas do alto. Olha para a palavra de Deus.
Olha para aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Abre o teu entendimento. Faz assim, olha para mim aqui, ô servo de Deus, presta atenção. Mulher, homem de Deus que está me assistindo agora. Não deixa a situação que está ao seu redor influenciar aqui dentro de você. Pastor, por quê? A Bíblia fala em Marcos, lembra disso? Marcos capítulo 4, versículo 35. A Bíblia diz que Jesus, ele diz assim, ó, passemos para outra margem. Então Jesus fala, nós vamos sair do ponto A para o ponto B. Só que no meio, na trajetória, meu irmão, o mar teve, meu irmão, a tempestade. E Jesus, se você observar, ele estava dormindo na polpa do barco. Ele estava muito tranquilo, a ponto de ser acordado. Então, na tempestade, Jesus está dormindo. Na tempestade, Jesus está, meu irmão, descansando. Você viu o que eu falei? E aí os discípulos acordam ele e dizem assim, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? E Jesus não responde nada. Porque eu vou falar algo para você. Não é que Jesus não se importa com você, talvez você já fez esse questionamento no momento mais difícil da sua vida. Não é que Jesus não se importa com você. Ele não se importa com o teu problema. Para ele, o teu problema é muito pequeno. Entende o que eu falei agora? Você compreendeu? O seu problema é pequeno e você tem que começar a ajustar a sua visão de acordo com a visão de Deus. O meu problema, a situação que eu estou vivendo, meu irmão, diante do poder de Deus é pequeno e as coisas vão começar a resolver. Porque tudo é aqui. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas comigo já aconteceu algumas vezes. De eu olhar para uma situação e temer profundamente, e eu começar a imaginar o fracasso da minha mente. E, pessoal, por incrível que pareça, você começa a andar em direção ao fracasso. Mesmo sem falar, você começa a andar em direção ao fracasso, porque tudo é aqui na mente. E eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para o céu, eu preciso, meu irmão, glorificar o nome dele. Está faltando isso. Tem muitos agora que estão me assistindo, meu amigo, que estão desesperados, tá sofrendo com ansiedade. Mas você vai observar que Jesus, eles acordam Jesus repreende aquela tempestade, ele manda a tempestade calar, ele manda a tempestade se aquietar, aquele mar, aquele furor todo se acalmar. Você entende que você, quando você descansa no Senhor, você tem paz interior, o que está por fora, o exterior começa a reagir com o interior que você tem, como você está por dentro. Você entendeu o que eu falei? Se você é uma pessoa que descansar no Senhor, confiar nele. Se você é uma pessoa que tem paz, o seu exterior, as coisas que estão acontecendo na sua volta, vai ficar da mesma forma que está o teu interior. É isso aí. Escuta o que eu estou falando, é exatamente isso. Se você é uma pessoa que descansa em Deus, você tem paz dentro de você, o seu interior, as coisas vão começar a reagir da forma que está dentro de você. Você já ouviu aquele ditado assim, ó, que tem gente que faz tempestade em copo d'água? Já viu esse ditado? Tem gente que faz tempestade em copo d'água, quer dizer, um negócio pequeno, ela faz um estardalhaço. Mas uma pessoa que descansa em Deus, ela pega uma tempestade e coloca dentro de um copo d'água. Uma pessoa que descansa em Deus, ela faz algo que é muito grande, algo que está estrondoso, entrar dentro de um copo d'água e ela bebe, ela resolve, e ele toca para frente, porque Deus é com ela, porque Deus é com ele. Glória a Deus, recebeu essa palavra, 986757493, manda a sua mensagem, eu quero falar com você, orar por você, em nome de Jesus. Manda aí de onde você está me falando, de onde você está me assistindo, melhor dizendo. Manda de onde você está me assistindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, de 6 da manhã até 7 da manhã, tomando café, recebendo uma palavra em nome de Jesus Cristo, tá bom? Você é o nosso amigo, eu posso até, aqui é a extensão do Fala Amigo aí, do missionário em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, você vai ver como é fácil chegar aqui
Quarta-feira é dia de família, quarta-feira é dia de buscar pela sua casa, em nome de Jesus. Eu te espero aqui na igreja, ó. Mostra a imagem da igreja, em nome de Jesus. A Igreja Internacional da Graça, eu te espero aqui, tem um lugar preparado para você e sua família. Tela cheia, em nome de Jesus, aleluia. E eu te espero aqui, orando, clamando a Deus, buscando, meu irmão, a presença de Deus. Vai ser lindo que o nosso Deus vai fazer em prol da sua casa, da sua família. Veja como é fácil chegar aqui. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, você viu como é fácil chegar aqui. E também, pastor, quero tirar todas as dúvidas. Você pode mandar sua mensagem, 98675-7493. Pastor, eu sou um patrocinador do Show da Fé. Eu senti no meu coração, Deus falou no meu coração a respeito do patrocinador. Eu quero me tornar um patrocinador do Show da Fé. Eu vou mostrar para vocês um vídeo muito explicativo em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu sou um ofertante, eu sou um dizimista, eu não devolvi o meu dízimo ainda, não fiz a minha oferta, eu entendo a necessidade, a obra de Deus, sou uma pessoa que semeia. A Bíblia fala que o nosso Deus não deixa faltar semente para aquele que semeia. Eles vão colocar aqui o QR Code para você que vai dizimar e vai ofertar em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer uma oferta. Meu irmão, essa programação aqui tem os seus custos e nós fazemos isso com muito amor. E quantas pessoas são abençoadas? Qual é a oferta? Deus já falou no seu coração, em nome de Jesus. Deus já falou no seu coração aquilo que você vai fazer com muito amor e dedicação. Coloca, por favor, glória a Deus. E assim que você fizer essa oferta, manda agora 98675-7493 em nome de Jesus. Pastor, eu quero ser um patrocinador do Show da Fé. Então, vamos lá, vamos acompanhar como é fácil ser um patrocinador do Show da Fé. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma Igreja Internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 9
6858-1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé. Faça parte dessa missão. No dia 22 de agosto de 2022, durante uma reforma na fazenda da família, Júlio se depara com uma situação que provaria a fé dele. O meu genro chegou, contratou. Quando o meu neto mais velho, João, chegou e perguntou assim: ô pai, cadê meu irmão? Aí nisso eu já falei: tá dentro da piscina. Aí eu olhei, eu vi um vulto escuro lá dentro. Aí eu falei: ô Antônio, é ele, Antônio. O Antônio foi e pulou de roupa do jeito que estava. Quando ele saiu assim, ele saiu com ele nos braços e me entregou. Sabe, eu vi ele todo inchado, saindo água pelo ouvido, para a boca. E nisso eu saí, desesperei, gritando, orando, desesperado. Porque a feição dele, sabe, não tinha vida, você sabe. E ele não respirava. Eu ouço o meu marido gritando, falando que o meu filho tinha morrido. Eu cheguei lá perto dele, o José não tinha vida. E ele ficou muito tempo dentro d'água. A gente acredita aí que no mínimo 3 minutos ele ficou lá dentro. E eu falei com Deus, eu não estou preparado para ver o luto, mas o Senhor é Deus. Se o Senhor falar comigo que tem que tirar o José hoje, tá tudo bem, eu só preciso que o Senhor esteja comigo, o Senhor precisa estar comigo. Então eu entrego o meu filho nas tuas mãos e faça segundo a tua vontade. Quando eu perguntei ao Senhor o que eu ia fazer, que o Senhor não me abandona nesse momento, aí eu ouvi: sopra na boca dele o fôlego de vida. Eu soprei uma vez e com essa mão, com a ponta do dedo, eu ia fazendo a massagem no coraçãozinho dele. Soprava, soprei, na terceira vez o coraçãozinho dele bateu. Eu senti o coração dele voltando, batendo assim rápido, muito rápido assim. Estabilizaram ele, enrolaram ele naquela manta e aí levaram ele para o helicóptero. Decidiram levar ele para o João 23. E minha filha, quando lá em casa chorando: ô pai, o senhor vai trazer o José? Eu falei: eu não, Deus já trouxe. E por que você está chorando? Você está chorando de alegria? Porque não tem tristeza aqui. O José é nosso, ele é consagrado a Deus, e se Deus quiser ele de volta, não vai ser dessa forma. Quando eu cheguei no hospital, veio a psicóloga e a médica, entubamos ele, nós fizemos o que estava ao nosso alcance, porque o caso dele é muito grave. E de 10 crianças que chegam aqui com esse estado, nós perdemos as 10. Das 10 que chegou, nós perdemos. Falei: pois não vai enterrar as 11, porque o meu neto, Jesus já curou. Quem está cuidando dele é Deus, é o Espírito Santo de Deus que está com ele. E é para engrandecer o nome dele que ele vai sair daqui caminhando. O meu pai me chamou e falou: olha, que dia que o nosso Deus, que dia que a nossa casa perdeu alguma batalha? Que dia que Deus nos abandonou? Aí lá no hospital eu falei com ela: ó, escuta o que eu te falei. Ele está entubado ali, ele está apenas descansando. Mas nós vamos estar em oração e o José já saiu. A médica lá do João 23, no dia que eu cheguei, eu falei com ela: doutora, de 0 a 10, qual a chance do meu filho viver? Ela falou: 1. E se ele sobreviver, ele vai ficar vegetando. Amanhã, na quarta-feira, nós vamos fazer uma tomografia para constatar a morte cerebral, para ver se houve, na verdade, a morte cerebral. Ele não faz nada, a gente mexe com ele, ele não faz nada. Amanhã, meio-dia, vai ser essa tomografia. Quando foi na terça de tarde, ele começou a se debater. A médica pediu para que eu voltasse. Ele acordou e ele está te procurando. E ela começou a fazer os testes. E ela falou assim: olha, a mamãe falou que lá onde você mora tem bichinho, tem cavalo, tem vaca. Lá tem. E ele
com um tubo na boca, ele responde, tem. Ela virou para mim e falou assim, mãe, sabe o que seu filho precisa? De um banho e uma mamadeira. Seu filho está ótimo, seu filho é um milagre. José é extubado, mas os médicos ainda decidem fazer os exames para saber se havia sequelas, e nada foi constatado. Para a honra e glória de Deus, quando foi na sexta-feira, na mesma semana, ele saiu caminhando, eu cheguei lá para buscar ele na sexta-feira, do mesmo jeito que eu encontrei eles quando eu cheguei lá no domingo. Ele é um milagre, eu tirei ele andando, eu tirei ele falando. Eu estou dando esse testemunho, para engrandecer o nome de Deus, para que todos tivessem a certeza que Ele é o Deus do impossível. E para a honra e glória do Senhor, meu filho está aí, cheio de saúde e vivendo aí o milagre da vida. O Senhor determinou vida naquele dia e foi vida. Olha, de álcool, beber não é pecado. Eu bebo água, bebo suco, quer dizer, agora a bebida alcoólica eu não bebo porque ela mexe com a mente. É mais ou menos quando a pessoa diz, adulterar não é pecado, deixa a adulteração um pouquinho. O roubar não é pecado, deixa que rouba um pouquinho. Eu acho que aquilo que mexe com a mente não serve. Segundo os entendidos, quando a Bíblia fala que Jesus bebia vinho, era um mosto ainda não fermentado. E a Bíblia Sagrada condena o vinho, diz que é terrível a bebida alcoólica. Ao contrário, tem muitos versículos que falam e não tem um só que diz que pode-se beber vinho. Então fica aí o toque do missionário, mas sinta no coração, fala uma oração a Deus. Deus, se isso aqui não é bom, tira do meu coração. Se é bom, confirma. Em poucos dias você vai ter a resposta se não tiver na hora. Um abraço. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações, lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar. Por isso, que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa. Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar deste propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé: a minha família no altar de Deus. Olha aí, meus amigos, que versículo lindo é Jeremias 25:38. Desamparou a sua cabana como o filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Quando as coisas começarem a acontecer como previstas, muita gente vai ficar desesperada. Deus nos abandonou. Quem não procura Deus será abandonado. E quem procura será achado, será perdoado, será reconciliado com Ele. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Agarre-se com Ele agora, porque Ele vai lhe dar vitória. Essa é a sua oportunidade. Veja o testemunho dessa pessoa. Missionário, eu tenho uma cura sobre a minha vida espiritual. Uns dias atrás eu estava orando para quem tomava remédio controlado, essas coisas, pegasse e colocasse em cima da televisão, se você tivesse fé. A partir daquele dia, nunca mais eu tomei o remédio. Que coisa Jesus linda! Me curou. Como é que é o seu nome? E eu não sinto
Eu não sinto mais tonteira nenhuma. Eu sou funcionário de uma empresa de transporte coletivo. Eu caía, os passageiros pegavam e hoje eu não sinto isso mais. Que coisa séria. Uma grande cura. Motorista caindo, pessoal. Entendeu? Já pensou numa curva, ia todo mundo pro Beleléu? Mas agora não vai mais. Não vou. Seu nome é? Que Jesus Olha pra mim. curou. Seu nome? Jazi Carlos Simão. Jazi, quantos anos você tem? Eu tenho 53 anos. E quanto durou esse sofrimento? Uns 52 anos, foi curado prévio agora. Desde criança? Desde criança. Que você sofria isso? Isso. Deu glória a Deus, que bonito. Hein? Vamos orar. Pai, oramos, determinamos, exigimos que o mal que está nessa vida saia, que vá embora. Não permaneça, em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diz: obrigado, Jesus, eu creio. Olha, fique com Ele, que Ele vai fazer grande coisa na sua vida. Já são 178 nações que têm a oportunidade de conhecer Jesus através do nosso ministério. A África do Sul é um exemplo de nação transformada pela graça de Deus. A primeira vez que eu assisti o Show da Fé na TV, eu estava preparando para ir trabalhar. Quando ouvi a voz do missionário, eu não conseguia andar. Eu precisava sair para trabalhar, mas não conseguia parar de assistir o programa, pois queria saber sobre o que se tratava. Então eu assisti, e a oração que foi feita naquela manhã foi para pessoas doentes, e a minha mãe estava muito doente. Naquele momento eu decidi que iria orar junto com o missionário pelas pessoas enfermas. Quando a oração acabou, eu fui trabalhar. Minha mãe estava internada no hospital enquanto eu trabalhava. Minha irmã me ligou dizendo que minha mãe recebeu alta do hospital. O Show da Fé mudou minha vida de forma milagrosa. Eu até convidei os membros da minha família. E hoje, eles também vêm aqui na igreja e podemos sempre agradecer a Deus, pois Ele opera maravilhas em nossa vida todos os dias. Esse é o mover de Deus acontecendo em todo o mundo. E o objetivo do patrocinador é um só: salvar almas. Um meio de eu fazer a obra de Deus era patrocinando. Eu senti isso dentro de mim. Quando eu senti, eu não recusei, eu agi. Hoje eu sou um patrocinador, graças a Deus. Hoje eu sei qual é a importância de ser um patrocinador, ser uma voluntária na obra de Deus, ser uma dizimista, uma ofertante, ver o que Deus fez na vida do meu filho, ver a casa linda que eu tenho, ver a obra que Deus tem feito na nossa vida e ver assim a alegria em fazer isso com amor e uma gratidão. Eu vejo o chamado patrocinador, o modo de eu transmitir a palavra de Deus para outras pessoas que precisam, onde eu não posso alcançar. O missionário, um homem muito usado por Deus, ele vai lá que para ele não tem feriado, não tem folga. Às vezes abre mão do conforto da família, do conforto de estar com os filhos, todos reunidos, ou pregando, vamos dizer, na sede. Ele vai lá em outros países, vai para outras regiões. Então, eu não posso ir nesse lugar, mas tem alguém que é muito usado por Deus, que é o missionário, que através do patrocinador, ele vai lá. Por eu me sentir pequena para evangelizar o mundo, o que eu faço para a casa do Senhor é nesse interesse de ganhar alma para Jesus. Jesus fala, né? E de fazer discípulo por todas as nações, né? Eu digo, Senhor, mas eu não posso ir. Como que eu vou pregar para outros povos, né? Para outras nações, né? E ele disse, através do patrocinador, você vai fazer isso, meu filho. E Deus continuará sendo Senhor na vida de todas essas pessoas, mostrando a elas e a nós que é incomparavelmente melhor servir a Ele. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião.
Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, aleluia, 986757493. Que Deus abençoe sua vida. Essa manhã está maravilhosa e abençoada. Posso fazer uma oração agora? Pastor, essa semana eu preciso de um socorro. Essa semana Deus precisa me abençoar poderosamente. Essa semana eu preciso de ajuda, porque tem causa na justiça, eu tenho dinheiro para receber, eu tenho contas para pagar. Meu amigo, deixa eu orar por você aqui agora. Eu tenho certeza que o nosso Deus ele não vai esquecer de você. Sabe por quê? Porque você é um fiel. E a Bíblia fala que Deus honra, meu irmão, quem honra Ele. Então você vai ser abençoado agora, tá? Levante a sua mão aí em nome de Jesus. Pai, eu faço oração em prol dessa pessoa que me assiste. E essa pessoa precisa de um socorro hoje, nessa segunda-feira. E o Deus Todo-Poderoso opera em prol dessa pessoa. E, meu Pai, essa pessoa vai contar testemunho dessa oração. Uma porta que, meu Deus, estava fechada. Meu Deus, algo, meu Deus, que era impossível dessa pessoa receber. Eu declaro agora a bênção de Deus, a prosperidade, a luz de Deus em prol da tua vida, da tua casa. Em nome de Jesus, uma porta vai se abrir e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Não é dia de eu falar isso, mas eu estou num propósito muito forte no domingo. Ontem eu fiz a primeira unção na chave. Mostra aí, pessoal, imagens da chave. Pode colocar, por favor, imagens da chave. Coloca aí, por favor. Isso. Essa chave é uma chave que todo o povo pegou dessa chave aí, exatamente. O povo pegou dessa chave e levou para sua casa. Essa chave é para abrir portas, meu irmão, onde não há. Mas também é para fechar portas. O pessoal pegou no altar e olha, já tem testemunhos. Pessoas já estão sendo abençoadas. Eu consagrei essa chave com o missionário R.R. Soares. E o povo está subindo no altar pegando a chave da vitória, exatamente. E Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma vitória para você. Vem pegar dessa chave no domingo, tá? Domingo nós vamos fazer a unção nessa chave e pessoas vão contar mais muitos testemunhos em nome de Jesus. Pode vir para cá, olha só, presta atenção que eu vou falar para vocês. Nós vamos assistir agora o pastor Jaime de Amorim, pastor lá de São Paulo, pregando, trazendo uma mensagem que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Vamos lá, pastor Jaime. Rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui os deuses que, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar. Primeiro ele atendeu no coração, veio a tentação, mas não tem que aceitar. O que ele pensou? O reino era dividido naquela época, já estudamos recentemente. Jeroboão estava de um lado com Israel,
capital, Samaria. Dan e Betel eram divisas com Judá, que eram as tribos do sul, que era Judá e Benjamim. Só que Jerusalém era a capital espiritual de ambos. Na época de festas, o povo saía aqui do norte e ia até o sul para adorar a Deus. Ele disse, mas por que isso? Aí ele fez 2 bezerros de ouro. E aquilo diz a Bíblia Sagrada para nós, versículo aqui 30, e este feito se tornou em pecado, mas ele atendeu primeiro no coração. Cuidado, irmão. Você não é responsável pela tentação, mas não aceite no coração. Ah, mas se minha mulher morrer, eu vou ficar viúvo, e posso. Se meu marido morrer, eu vou ficar viúva, não faça isso. Mas se o marido daquela mulher morrer, ou se a mulher daquele homem morrer, você está atendendo a iniquidade no coração. Mas se aquela pessoa, entenda bem, perder o local, eu vou assumir o lugar dela, que eu estou abaixo dela. Não faça isso. E mais coisas que poderíamos falar. Ah, mas se aquela pessoa também, um dia, você não falou para ninguém, mas lá dentro você atende, a mão de Deus vai pesar e essa pessoa vai sofrer um acidente, essa pessoa vai ficar doente, e ela vai ver que Deus... Não. É como eu digo, você soube que aquela pessoa que te feriu, te machucou, te humilhou, te maltratou, sofreu um acidente, e você no coração se alegra, e você se sente vingado, e você diz, Deus é justo, Deus pesou a mão. Não foi Deus não, foi o diabo. Você está se alegrando com a obra do diabo. Cuidado para não atender isso no coração, porque aí você não está guardando o coração. Eu estou falando de Roboão. Lá no livro de Atos 7:39, Atos 7:39. Diz assim, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração, se tornaram ao Egito. Eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas no coração eles desejaram. Tem gente que não faz alguma coisa, mas no coração deseja. Você não está guardando. Isso é um perigo, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Cuidado, muita gente está correndo perigo. No Salmo 73, versículo 3. Salmo 73, versículo 3. Ele diz... Vou ler, eu botei 3, mas posso ler o primeiro também. Ele diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus olhos, pois eu tinha, o quê? Inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não tem inveja de ninguém, principalmente do ímpio, irmão. Mas ele é milionário, mas se ele morrer, vai para o inferno mesmo assim. Não tem nem do irmão. O irmão está tendo sucesso, glória a Deus, Deus abençoe meu irmão mais e mais. O ímpio tem Deus, coitado dele, com toda a riqueza dele, coitado. Se ele for embora agora, ele está perdido eternamente. Tem misericórdia que ele se arrependa, mas nunca tem inveja. Você não está guardando o coração. Ele está dizendo, eu quase aqui assim. Ele está dizendo no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí nós vamos para Provérbios de novo, no capítulo, 14. Versículo 30. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Olha o que ele diz. O coração com saúde é a vida da carne, não é verdade? O Chico está bom, de coração. Às vezes tem que fazer uma cirurgia, nem pode fazer, porque o coração está fraco, não é verdade? Mas quando o coração está bom, você corre, né? Corre, não cansa. É bom a saúde. Mas a inveja, diga você, é a podridão dos ossos. Guarde o seu coração. Tem muita gente que não aceita o adultério no coração, não aceita o medo no coração, mas está aceitando a inveja. É perigosíssimo. Vamos para o Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E ele diz... Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Inveja.
contendas e dissensões não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Isso é o que está acontecendo com muita gente. Olha o que ele diz, dizendo: eu sou de Apolo, outro, eu de Apolo, eu de Paulo, pois não sou os carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministro pelos quais crês, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Pronto, nós não temos que ficar negócio disputando, negócio de crer em nome de igreja, mas não vou entrar nesse mérito agora. O que nós estamos vendo é não podemos deixar entrar nem em relação à igreja. Aquela igreja está sendo abençoada, Deus abençoe bastante, eu tenho a minha igreja, eu não tenho que ficar olhando. Eu lembro quando nós começamos, a igreja é muito simples. Para você ter uma ideia, uma vez nós fomos inaugurar um trabalho na Bahia, irmão, lá na rua Lima e Silva. Você quem conhece Salvador aqui? Conhece Salvador aqui? Não, Lima e Silva é na Liberdade, ali, perto do Bombeiro. Ali perto do Bombeiro tem um plano inclinado logo no final, assim, que você desce para a calçada da cidade de baixo, onde pega o ferryboat, vai para Santo Antônio de Jesus, outros lugares. Bem, vamos inaugurar lá. Aí que nós colocávamos um pouquinho de tijolo do lado, que os bancos não chegaram. Aí nós colocamos uma tábua assim e fizemos a inauguração em cima do tijolo. Madureira, a nossa igreja sede, era um chão bem rústico, né? Para fazer. Eu lembro, garoto, nós dormimos em cima de um tapete lá. Mas aí, como o pessoal falou que eu era peixe do pastor, eu dormia dentro do carro do pastor. Foi uma igreja bem simples, né? Era um Passat 3 portas, alguém é do Passat, cheio de gasolina. Eu dormia. Mas o que eu ia falar? Aí nós íamos fazer um programa de rádio, aí tinha um pregador, gente boa, mas coitadinho, criança nesse ponto. E a igreja dele fala assim: a nossa igreja, ela tem um piano de cauda. A nossa igreja tem vidraça, não sei de quê. Mas por que ele está falando? Porque logo depois chegavam o quê? Os pobrezinhos da Igreja da Graça. Que não tinha nada, nós tínhamos uma sequência, nós tínhamos comprado poltrona de um cinema fechado e não eram parafusadas. Quando caiu uma poltrona, caía, tu parecia um dominó. Mas não tinha inveja de maneira alguma quando ele falava lá: a minha igreja tem, eu tenho a minha igreja. É como o vizinho. Poxa, eu olho, você tem na sua casa, seu sofá está furado, está com aquela mola que até machuca quando você senta, e você olha quando abre a porta do vizinho lá, que poltrona bonita, eu vou... Não, para com isso. Não deixa. Parece cômico o que eu estou falando, mas, meu irmão, isso é um mal do Espírito. Que nós não podemos, nós temos que guardar o nosso coração. Nós não podemos ter isso. Para terminar sobre isso aqui, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Deixando, pois, toda malícia, para malícia, malandragem, esperteza, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, deixa. Não fique murmurando por nada, nada mesmo, nem da sua igreja, mas aquela igreja, esqueça, Deus te trouxe aí, não estou com medo de alguma coisa, de perder você, não, porque aí tem um trabalho com jovens tão bonito, então ore pela juventude da sua igreja. Não, porque aquela igreja, ore então por aquele motivo, mas não fique com inveja. Não deixe entrar de maneira alguma. E ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não só falsificado, para que por ele vades o quê? Crescendo. Aí você vai ver, irmão. Aí você deseja, não, você vai desejar o crescimento como desejo da sua casa. Você, jovem, garota, ainda ore para que seu pai prospere, entenda, e coloque lá o sofá, conserte o sofá ou compre um sofá novo, não bater inveja do vizinho. A mesma coisa somos nós. Nós temos que orar para que algum setor da igreja então venha a ser avivado, mas não podemos entrar, porque se deixarmos, nós não estamos guardando o nosso coração. Então, nós não deixamos entrar o adultério, não deixamos entrar o medo, não deixamos entrar em heresia, mas talvez deixamos entrar a inveja. Não deis lugar ao diabo. O que é do inferno, você não deve permitir entrar no seu coração. Olha o que ele vai dizer para nós, final agora mesmo. Hebreus 13:5, nem entrei no meu esboço, mas veio no coração agora. Hebreus 13:5. 5:6, né? 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, não te desampararei. Louvo a Deus. Olha, que quando eu comecei, eu estou falando, hoje você encontra uma igreja que tem poltronas, tem ar-condicionado, entenda bem,
Nós estamos para fazer a construção do templo, que são milhares de lugares de estacionamento, fora de milhares de lugares, confortável para todo mundo. Temos hoje, mas Jesus sabe, Jesus está aqui no nosso meio, nunca entrou em inveja em relação aos outros. Glória a Deus pelo trabalho que Ele nos deu, irmão. Aceite o ministério que Deus lhe deu. Você vai crescendo. Aí ele diz, versículo 6, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Fica com essa palavra. Deus trouxe você para ouvir. Pastor Jair, não era isso que eu queria ouvir, mas Deus queria que você ouvisse. E se não tem hoje, lá na frente poderão surgir coisas que farão você ter inveja. Se não vou ter, Deus seja louvado por ele, que ele cresça esse irmão. E se não é irmão, Jesus, quem quer dizer ter tudo isso se não tiver o Senhor? Que ele te conheça, veja ele como um necessitado, não você. Você não esqueça que você tem o Senhor e o Senhor é teu ajudador. Amém? Veio essa palavra no coração. Hoje eu coloquei aqui, queria dar para você. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, vamos para a oração. Eu quero orar por você, determinar a bênção de Deus com um copo com água, tá bom? Prepara o seu copo com água lá. Pastor, mas eu tô com azia, uma má digestão, minha cabeça tá doendo. Pastor, eu fui diagnosticado com uma doença muito grave. Nosso Deus, Ele tem poder para curar agora. Você, minha irmã, que está há muito tempo com descontrole emocional, hormonal, nosso Deus, Ele tem poder para curar, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, poder de Deus, eu oro agora com essa pessoa que se encontra agora aflita ou com enfermidade. O teu poder maravilhoso, grandioso, está operando agora em prol dessa pessoa. Isso, Deus. Coloca unção nessa água. E quando essa pessoa participar, meu Deus, dessa água, o teu poder vai operar, essa pessoa vai ser livre, liberta e sarada com o teu poder, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Eu te espero aqui quarta-feira. Vire buscar pela família, em nome de Jesus. E até mais. Fica com Deus. Você ama a sua família, mas talvez hoje exista algo dentro da sua casa que precisa da intervenção de Deus. Talvez haja preocupações, lutas dentro do lar, filhos que se afastaram, casamentos que precisam de restauração, ou situações que só um milagre pode transformar. Por isso que devemos deixar a nossa família no altar de Deus. Você irá trazer uma foto da sua família e colocá-la no mural da santificação que estará preparado no altar. Cada foto representará uma casa, uma história, uma família que está sendo apresentada diante de Deus. E
Durante as reuniões, o pastor Isaías estará orando, consagrando cada família, clamando pela proteção de Deus, pela restauração dos lares, pela união entre pais e filhos e pela presença de Deus dentro de cada casa. Se você crê que Deus pode tocar na sua família, então venha participar desse propósito de fé. Reuniões nesta quarta-feira, 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Traga foto que representa a sua família, coloque no altar e declare com fé: a minha família no altar de Deus.